Olá, meus amores. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todos vocês. Que a graça e a paz de Jesus, ela seja derramada sobre a sua vida hoje. E que você tenha um final de semana incrível. Que este dia, sábado, geralmente a gente separa para ver muitas coisas que não dá tempo durante a semana. Então, que dê tempo para você fazer tudo que você precise hoje, tá? Seja bem-vinda, Soraya, prima querida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu invoco e clamo a Tua presença, porque a melhor parte do nosso dia é a Sua presença nas nossas vidas. Então, nosso dia todo é bom, dia todo é incrível, porque o Senhor sempre está presente nele. E nós queremos ouvir a sua voz. O Senhor conhece o que cada um de nós precisamos na nossa alma, porque foi o Senhor quem fez cada um de nós. E eu peço que o Teu Santo Espírito seja bem-vindo aqui, tire as escamas dos nossos olhos e abra os nossos corações, para que a gente possa ouvir a sua voz. Usa aqui este vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e eu todos os dias venho aqui para repartir um pouquinho do que Deus fala no meu coração nas minhas devocionais. E hoje eu quero falar de Paulo. Eu gosto muito do texto que fala, quando ele fala sobre a graça de Deus. Mas muitas vezes eu já me peguei interpretando esse texto de forma equivocada. Oi, Marcinha, seja bem-vinda. Quem tiver com a Bíblia aí, quiser abrir para poder conferir o que eu vou ler, pode ler junto comigo aí. 2 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10. Por 3 vezes, Paulo dizendo, Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. O removesse era o espinho na carne, que Paulo considerava que tinha. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu vou ler só até aí e eu quero conversar com você sobre graça. O que é a graça? Todo mundo aqui, se eu perguntar e pedir para vocês responderem para mim aí, é que a gente tem pouco tempo, não dá para ficar interagindo tanto. Mas se eu perguntar o que é graça, todo mundo vai saber o que é graça. Claro o que é graça. O que é graça? Graça é benevolência, mercê, estima, favor. Antigamente, quando falava assim, qual é a sua graça? Você estava perguntando qual é o seu nome, A pessoa falava o nome dela quando perguntava qual é a sua graça. A pessoa, ela está no estado de graça, quando ela está bem, ela está feliz, Cair na graça, aquela pessoa que conquistou a simpatia do povo, conquistou a simpatia das pessoas, é cair na graça. Dar graças é ser grato, agradecer, Quando você diz, tem até um meme que diz assim, eu não sou Maria, mas sou cheia de graça. Quer dizer que é uma pessoa divertida, Uma pessoa cheia de graça. Graça também quer dizer elegância, uma pessoa cheia de graça, elegância, bonita, simpática. E no cristianismo, a graça, ela é o dom gratuito de Deus, conquistado na cruz por Jesus, para que a gente tenha acesso a Deus, para que a gente tenha a salvação da nossa alma. Mas engraçado que a graça parece uma coisa legal. Tem até uma piada, a minha irmã, ela chama Maria das Graças. E sempre quando a gente reunia em família, meu pai falava uma coisa que a gente ria muito, falava assim, eu quero pedir a graça para dar graça. Meu pai estava dizendo, eu quero pedir a graça que faça uma oração de agradecimento pelo alimento. Só que ele resumia, graça, dá graça para nós. Então era assim, era redundante, a gente se divertia. Por que tirando essa parte de Paulo, que Paulo falou, a graça é legal? Tirando esse versículo, esse texto de Paulo, a graça é muito legal. Você pensa na graça, é algo muito bom a graça, Eu, por exemplo,
amo ser engraçada. Gosto de ser engraçada, gosto que as pessoas riem do que eu falo. Então, por que que nesse versículo que Paulo fala, ele não parece bom? Quando Paulo diz que pediu para Deus tirar o espinho dele na carne, Deus falou assim, a minha graça te basta. Eu vou falar de mim, tá? Mas se a carapuça serve, você vista. Essa parte que Paulo chega para Deus e pede para Deus tirar o espinho na carne dele, a dor que ele tinha, a Bíblia não revela o que Paulo tinha. Tem várias especulações de qual que era esse sofrimento de Paulo. Quando Deus vira para Paulo e fala assim, olha, a minha graça te basta, a impressão que dá é se conforme. Se conforme, não tem mais jeito, não. E eu vou puxar um outro exemplo. Tem um pastor muito querido que a gente ama muito. E se você perguntar para ele, e aí, pastor, tudo bem? Ele fala, tô na graça. A impressão que dá que, não estou dizendo que essa é a intenção dele, quando ele diz estou na graça, porque ele não quer dizer que tá tudo ruim, ele não quer reclamar, né? Mas a impressão que dá é que quando você vai falar da graça no cristianismo, tirando a questão da salvação, mas a questão de que a graça de Deus é suficiente para que a gente passe e suporte os problemas, a impressão que dá é o seguinte: Deus chegou para Paulo e falou, não tem o que fazer, você tem que se acostumar e você tem que viver aí com essa dor. E é o que muitas vezes nós pensamos. A gente pensa dessa forma, quando a gente não consegue se ver livre de algum problema ou se ver livre de alguma dificuldade muito grande, algum espinho forte na nossa alma, nas nossas emoções, a gente fala, eu tenho que me contentar com a graça. Então dá a impressão que a graça é algo que nós, os cristãos, temos que conformar em não ter o nosso problema resolvido. E lendo a palavra, vendo sobre graça, Deus falou tanto ao meu coração sobre a graça e eu queria repartir com vocês isso. Lá em 2 Coríntios, como eu já li aqui, no versículo 8 fala, em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que removesse o espinho na carne, né? Às vezes dá a impressão que durante um dia só, Paulo foi e fez 3 orações. Só que não diz isso, fala em 3 ocasiões. Essas 3 ocasiões pode ter sido em anos diferentes. Porque Paulo pode ter convivido com estar convivendo com esse problema há muitos anos. Então, quando estava muito pesado, quando estava muito difícil, ele recorria e pedia a Deus para tirar aquele espinho na carne. E nessa 3ª vez que ele foi pedir, Deus falou assim, olha, a minha graça é suficiente para você. E eu quero trazer para você que não muda o estilo de graça, o tipo de graça, o que significa a graça, ela não muda só porque Deus está dizendo para Paulo que o problema dele não vai ser resolvido. A graça continua sendo graça. E o que é a graça? Como eu li no início, a graça é uma benevolência, é uma misericórdia, é uma mercê, é uma estima, é um favor. A graça, ela não muda o significado dela só porque o problema de Paulo não foi resolvido. Só porque a questão que Paulo colocou diante de Deus não foi resolvido. Paulo entendeu que o sofrimento dele poderia não mudar, mas ele podia mudar, ele podia reagir diferente do que estava acontecendo. Porque em nenhum momento você viu Paulo parado, quieto, deprimido, num canto. Paulo avançou. Paulo, inclusive, dizia, eu tenho pressa, eu corro para o meu alvo. E o meu alvo é levar Jesus. Levar a solução para a alma das pessoas, que era Jesus Cristo. Porque as pessoas estavam presas em suas correntes. E como é que Paulo, preso em sua dor, preso, escravo de sua dor, ele poderia levar a liberdade às pessoas? Não podia. Com que autoridade, o que o qualificava, né? E aí,
Quando a palavra de Deus diz, a minha graça é suficiente para você, é tudo o que você precisa, quando fala assim, é tudo o que você precisa, aí eu fui ver, em 1 Coríntios 9, de 22 em diante, fala, o que essa graça fez com Paulo? Paulo, ele não parou, a graça de Deus ajudou ele a ser inteligente o suficiente para transitar em todo o âmbito da sociedade que ele passava. Ele fala, fiz-me fraco com os fracos. Fiz-me para ganhar os fracos, né? E ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo aprendeu e recebeu com a graça de Deus, não a conformismo, não tem mais jeito, eu tenho que aceitar, não é isso. Ele entendeu que a dor dele não poderia ser protagonista, não podia ocupar o lugar principal da vida dele. Ele não era a dor dele, ele era muito mais do que aquela dor. É o que a graça de Deus derramada na vida de Paulo mostrou para Paulo. E eu pergunto para você hoje, qual é a sua maior dor? Qual é o seu maior espinho? O que você tem na sua vida que te causa um sofrimento grande? Eu quero dizer para você, respira, mas respira fundo. E eu vou falar para você, para de dar o protagonismo da sua vida para sua dor. Aí você fala assim, Fernanda, mas como? Porque você não é só essa dor. A sua vida é muito mais do que isso. É muito mais. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou uma pessoa que estou com sobrepeso hoje, mas eu lutei com a questão de peso a minha vida toda. Só que a questão da obesidade, no meu caso, ela não pode ser o protagonista, porque eu não sou só obesa. Eu estou contando para vocês algo de mim, para poder ver se você se identifica. Eu sou mais do que isso. Eu sou muito mais. Esses dias faleceu uma amiga muito amada minha, ela era bem obesa. E como ela fez falta, gente. E ela foi alguém que lutou contra a obesidade a vida toda. A vida toda a obesidade foi o centro da vida dela. Ela vivia deprimida porque ela não tinha coragem de vestir uma roupa, ela não tinha coragem de sair. Ela não tinha coragem, ela tinha vergonha do corpo dela. Poxa, e depois que ela faleceu, quanta falta ela fez. A gente nem pensa na obesidade dela, a gente pensa em tudo que ela é. E é isso que Deus faz com a graça dele na nossa vida. Quando você tem algo muito complicado, algo difícil na sua vida, uma luta muito grande, que você luta há muitos anos, Deus olha para você e fala, a minha graça tem que ser suficiente para você viver. E a graça de Deus, se você aceita, não é se conformar, e agora esse problema Deus não dá conta de resolver, ele me manda a graça. Não. A graça é a solução que Deus dá para você. Ela diz, a graça vem e desvenda, ela desvenda os seus olhos para você entender que a sua vida não se resume no seu problema. A sua vida, você não é só esse problema. A graça abre os seus olhos, a graça de Deus abre seus olhos para um leque de possibilidades. A graça de Deus, ela fala, abre os olhos, o que você tem? Olha, você tem uma família, olha, você tem um trabalho. Você é mais, você não é só o seu problema. E a gente precisa de parar de dar palco para as nossas dores e passar o protagonismo para a graça de Deus. Passar o protagonismo da nossa vida para a graça de Deus, porque ela se manifesta, ela é derramada nas nossas vidas, para que a gente enxergue que a nossa vida não se resume à nossa dor. Você não é só essa fraqueza, você não é só a sua dor. A sua fraqueza é o palco para que a força de Deus se manifeste na sua vida. É o que Paulo diz aqui, ó. Por este motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto estou enfraquecido, é que sou forte. Porque o poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza. Porque Paulo, quando falou assim, sendo assim, de boa vontade, quando Deus fala, a minha graça te basta, ele fala, de boa vontade. Então eu vou aceitar as minhas fraquezas para que o poder de Cristo se repouse sobre mim. E Paulo, com o poder de Cristo repousando sobre a vida dele, ele fez.
ele viajou, ele falou da palavra. O que a graça de Deus quer dizer na sua vida não é para você se conformar, aceitar seu problema, não é isso. A graça de Deus, quando Deus diz para você, olha, a situação não vai mudar, mas eu vou derramar sobre você a minha graça. Isso quer dizer o quê? Eu vou mudar você. Você vai reagir diferente. Você vai encarar diferente a situação. Você não vai ser escravo dessa situação. É isso que Deus disse para Paulo. Esse espinho na carne que você tem não vai parar você. Porque você não é só esse problema, você é muito mais. E é isso que eu venho trazer para você. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado. De uma coisa eu tenho certeza, mas certeza sim absoluta, como 2 e 2 são 4. Você passa por lutas, você passa por dificuldade, porque todos nós temos os nossos espinhos, todos nós temos as nossas dificuldades. Por mais que o Instagram, o Insta, as plataformas, ela vende uma vida saudável, uma vida cheia de filtros, no caso eu estou usando o filtro agora, uma vida perfeita, ninguém tem vida perfeita, gente, ninguém. Quantas vezes você abre, às vezes, um site de fofoca e fala, gente, não é possível, esse ator, essa atriz, ela fez isso, porque ninguém tem a vida perfeita. Todos nós temos os nossos espinhos, todos nós temos as nossas dores. Mas nós temos que decidir, a graça, ela só vai ser derramada se você permitir. Graça é um favor. Tem uma palavra que é bem parecida com graça, que quer dizer indulto. Indulto é quando o presidente ou o governador perdoa ali a pessoa que não cometeu crimes tão violentos a reduzir a pena ou a sair no Dia das Mães, no Dia dos Pais. E é um indulto que o indulto ele é dado gratuitamente e ele é coletivo, serve para todo mundo. E tipo assim, todo mundo recebe. Mesmo a pessoa fala, não queria sair hoje da prisão, mas ela vai receber o indulto. A graça de Deus é diferente. A graça de Deus, ela é individual. E ela depende se você vai aceitar, se você não aceitar. O indulto, a pessoa não tem como não aceitar. Ela recebeu. Só que a graça é diferente. A graça de Deus, ela só vai ser derramada na sua vida se você permitir. Se Paulo se rebelasse naquele momento e dissesse, não quero a sua graça. Se o senhor não pode me curar, ok. Mas eu vou aqui cultivar minha dor. Porque meu problema, eu não aceito não mudar. E vai ficar ali, lutando contra aquele problema, contra aquela dificuldade. Enquanto o indulto, ele é coletivo e ele não tem como, a pessoa recebe mesmo. A graça, ela é individual. E você precisa aceitar a graça de Deus. Mas não entenda, a graça de Deus não é para você se conformar. Não é para você, não é ruim. A graça de Deus, pelo contrário. Ela, mesmo se a situação que você está não for possível mudar, a graça de Deus, que quer dizer benevolência, mercê, estima, favor de Deus, vai fazer você enxergar que você é muito mais do que sua dor. Quantas vezes no dia você pensa na sua dor? Quantas vezes você acorda durante a noite, angustiado, pensando na sua dor? Há quantos anos você arrasta essa dor com você? Lembra, a graça de Deus não é igual ao indulto. Você precisa abrir o seu coração e dizer, Pai, eu recebo a sua graça. Porque se é dessa forma que o poder de Cristo vai repousar sobre mim, se é nessa fraqueza que o Senhor vai me fazer forte, então eu recebo essa graça na minha vida. Sabe, o inimigo das nossas almas, ele quer nos ver oprimidos,
apáticos, escondidos no mundo, porque todos nós temos algo incrível e especial para entregar na vida. Sabe? Se você morrer hoje, ninguém vai entregar para o mundo o que só você poderia entregar. Só você tem a missão da sua vida. Ninguém mais tem. Então, o que Deus quer que você entenda é que a graça dele é um favor, é um alívio que ele vai trazer para que você enxergue além da sua dor. Olha, você tem família, você tem filhos, você tem irmãos, você tem amigos, você tem uma vida para viver. E essa dor, toda vez que você se lembrar dela, você lembra que Jesus está cuidando, que Deus vai te fazer forte. E você está qualificado pela sua dor para consolar qualquer pessoa em suas dificuldades. Eu vou ler um texto para terminar, eu vou ler um texto que eu amo ler em muitas lives que eu já fiz. 2 Coríntios 1:4 diz assim: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação que nós mesmos fomos consolados por Deus. Olha, não aceite a graça de Deus como um conformismo. Receba a graça de Deus como um favor que Deus está fazendo para que você viva além e apesar da sua dor, dos seus espinhos. Jesus não convida você para uma vida fácil, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ele te convida para ser vencedor, apesar de e além de. O que é ser vencedor? É não permitir que a dor te pare. Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um sábado incrível. Sabe, que a sua dor seja a mola propulsora que te impulsiona a ir para frente, a vencer em nome de Jesus e arrastar muita gente com você através do seu talento, através do seu dom que só você tem. Eu vou orar por você agora. Se você precisar de cura em algum lugar, você coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Eu vou orar e pedir para que Deus te cure. Mas se a sua dor é na alma, você está angustiado, é nas suas emoções, coloque a sua mão no seu coração ou na sua cabeça. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua graça. Porque na sua graça nós temos toda a força que precisamos para cumprir a nossa chamada, o nosso propósito neste mundo e para ter uma vida de verdade. Obrigada porque a sua graça faz com que nós temos sentimentos apurados para sentir todo o nosso dia, para não deixarmos passar batido nada que o Senhor derramou no dia para a gente. Obrigada porque a sua graça nos acorda, nos desperta, nos sacode e nos faz viver de verdade. E eu quero agora pedir em nome de Jesus Cristo, coloco os meus irmãos na tua presença, na autoridade que o Espírito Santo me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você agora. Onde você estiver enfermo com dores, eu ministro cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se a sua dor é nas suas emoções, antes que eu ore por você, você precisa tomar a decisão de soltar. Solte, permite que o Senhor agora quebre todas as correntes que te prendem a pessoas que te feriram, a pessoas que te magoaram, a situações que te prenderam. E eu vou pedir agora a Deus, na autoridade do que o Espírito Santo me dá, por causa do sangue de Jesus na cruz, que as suas emoções sejam curadas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu ministro cura sobre você. Que em nome de Jesus hoje você pare de sentir esse sufocamento na alma, essa angústia, essa insônia, que Deus possa derramar cura sobre a sua vida e que a graça dele seja suficiente para que você tenha uma vida intensa e inteira nessa vida que você tem para viver ainda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Gente, muito obrigada. Olha, é tão bom ter vocês aqui, é tão bom ouvir os feedbacks de vocês, me ajudam a falar, tá no caminho certo, bora lá.
não vou desistir, não vou parar, porque vocês fazem parte do meu dia. E a presença de vocês é muito importante. E eu quero agradecer aqui, porque você separou esse tempinho para estar comigo. Obrigada, viu, gente? Vocês me ajudam muito aqui todos os dias. Um beijo e até a próxima.